Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho pra fazer um kitzinho de doce personalizado, minha gente, que é pra hoje, então eu tenho que correr. E eu ainda vou pra esse chá, né, vai ser de uma amiga minha, então eu tenho que fazer os doces, né, deixar tudo bonitinho, pra poder dar tempo de eu ainda me arrumar e poder ir. São poucos, né, são 4 de cada, são 2 modelinhos e 4 de cada, mas como é 3D, né, demora um pouquinho. Então vai ter uns ursinhos 3D, vai ter, né, uns nomezinhos que eu preciso secar. Então, vou ter que dar uma carreirinha aqui pra poder dar tempo, mas vamos lá. São 4 trufas, todos são trufas, né? São bombons, na verdade. Só que 2 são redondinhas, não, 4 são redondinhas e o outro vai ser um quadradinho. Aí, enquanto o Lucas vai fazendo os bombons, né? Eu vou adiantando as decorações pra poder depois dar uma secada e só colocar depois. Então, eu comecei fazendo logo as modelagens, né? Porque precisava secar um pouquinho. E aí depois eu ia fazendo os detalhes que eu ia colocar plano, né? Tipo, a base da trufa, que não precisa tanto de estrutura. Então, primeiro eu fui pros ursinhos. Como ia ter ursinho em todos, né? São 4 de cada, como eu falei pra vocês. Ia mudar um pouquinho só a posição deles. Então, eu fiz tudo de uma vez. Eu tô usando esse moldezinho que tem um rostinho, né? A cabecinha do urso. E o corpinho. Também tem o bracinho. Vocês vão ver que eu fiz ele também. Só que eu não gostei, porque o formato desse bracinho, desse molde, eu acho muito estranho. Porque ele fica muito gordinho. Então, eu prefiro fazer ele livre, que eu faço aquele formato de como se fosse uma coxinha, né? A ponta ele fica um pouquinho mais grossinho e ele vai afinando. Eu acho esse formato mais bonitinho para braço de bichinho. Então, eu fiz aqui primeiro do molde, né? Mas aí eu lembrei que eu não gosto desse formato, então eu não usei. E aí eu fiz todos livres. Então, basicamente, eu fiz o corpinho, né? E o rostinho de todos os ossos. Foram 6 no total. Essa parte aqui eu coloquei CMC também para dar uma estrutura, né? Para ela secar mais rápido. Então, eu tive que fazer essa parte rápido, né? Porque senão seca muito rápido. O CMC, ele deixa a pasta mais dura. Então, ela fica mais difícil de se trabalhar, né? De modelar. E aí, no total, eu fiz 8 rostinhos e 8 corpinhos. E aí, esse ursinho, esse modelo, tinha esses furinhos, como se fosse para fazer a texturazinha, né? Da lã do ursinho. Então, eu fui fazendo com a ponta do palitinho de pirulito, que eu uso pro pirulito. Mas com um só tava demorando muito, né? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei mais 4, juntei ali tudinho e fui fazendo os furinhos. E deu certo, ficou perfeito, porque foi bem mais rápido, né? Porque ao invés de um furinho, eu tinha 4 ali. Eu acho que foi 4 ou 5 que eu coloquei. Então, tava indo bem mais rápido. Mas, minha gente, vocês não tem noção como que demorou essa parte. Minha mão já ficou doendo. Porque o movimento, né, de ficar fazendo esses furinhos aí. Ficou doendo a mão, mas tive que fazer tudinho, né? Eu fiz tanto no rostinho como no corpo. Depois eu fiz no bracinho também. Pra que ele ficasse todo com essa texturazinha. Mas foi bem mais rápido com essa ideia aí, né? De colocar vários palitos. Porque ficou vários furinhos e aí ficou bem marcadinho. Então, fui fazendo em todos. Até eles ficarem todos marcadinhos, né? E aí ficou dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ficou tanto o rostinho como o corpinho marcadinho. Aqui eu acho que não deu pra ver tanto como tava pessoalmente. Pessoalmente ele tava mais furadinho, mais bonitinho. E aí depois eu fui fazer a estrutura, eu já fiz em todos, tá vendo? Como vocês estão vendo aí, todos já estão marcadinhos. E eu fui fazer a estrutura, né, do corpo com a cabeça. Então eu coloquei um pedacinho ali de palito, de pirulito. Eu sempre corto a pontinha, tá? Então eu corto ele ali pra não ficar aqueles fiapinhos do palito. Eu corto com a tesoura tudinho. Então eu enfio um pedacinho do palito no corpo, né? Molho um pouquinho com a água também para poder ele grudar no corpo. E aí depois a pontinha que fica para cima eu molho também, como vocês estão vendo, tá vendo? Eu passo o pincelzinho ali com água e enfio a cabeça. Então ali ele já vai fixar o corpinho com a cabeça e vai ficar perfeito. E aí sim eu fui fazer os bracinhos, né? Da forma que eu falei para vocês, livre. Então eu medi ali um bracinho, como vocês viram. Vi que esse tamanho tava ok. E aí eu fiz uma bolinha, né? Para eu poder ver o tamanho da pasta. Se você quiser fazer dessa forma, para padronizar, pode pesar. Mas como eu não tenho aquela balança pequenininha, eu faço no olho. Então, eu faço uma bolinha e vou fazendo as outras bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, tá vendo? E aí, depois que eu tinha todas as bolinhas separadas, eu vou fazendo bracinho por bracinho. Furo um pouquinho, coloco no corpinho e depois eu venho reforçando esses furinhos para poder marcar as partes que não tá marcada. E aí eu fiz basicamente nos 4. Eu fiz primeiro os 4 que vai ser da primeira trufa e o outro eu vou fazer ele como se estivesse abraçando o docinho. Então eu deixei para fazer depois, para montar depois, né? E aí agora eu vou fazer um detalhezinho do rosto do urso. Eu fiz uma bolinha, alonguei ela um pouquinho e depois eu achatei. Então ficou uma bolinha meio alongada, tá vendo? Nesse formato aí. E aí eu vou colar no focinho dele, tá vendo? Pra poder ficar aquela parte do focinho e depois a gente colocar o narizinho.
Essa parte ela já vem no molde, né? Nesse molde do rostinho do urso que eu fiz, tem. Só que como eu furei tudo ali, eu acabei tirando esse formato. Então eu colei outra por cima pra poder ficar bonitinho, tá vendo? Porque essa parte na referência da inspiração, ele tava lisinho. Então se eu deixasse do jeito que tava cheio de furinho, não ia ficar legal. Então eu coloquei outro por cima, tá vendo? Então eu botei, dou uma alisadinha ali pra poder acertar tudinho e tá ok. Aí eu vou fazer agora o focinho e os dois olhos, que são basicamente bolinhas pretas. Então eu coloquei uma bolinha preta no focinho e duas bolinhas pretas nos olhos. Então vou fazendo com os quatro aí, tudo igualzinho. Primeiro eu marco onde eu vou colocar, né? Eu sempre gosto de dar uma furadinha pra marcar onde eu vou colocar. Depois passo um pouquinho de água e aí colo a pasta americana, tá vendo? Então fica tudo bonitinho. Vocês estão vendo que eu colo tudo com água, né? Então não precisa de fazer a cola de CMC. Geralmente eu faço quando é uma peça grande, quando eu preciso que ela tenha mais estrutura naquela colagem ali, pra fixar bem. Mais pecinhas pequenas assim, eu sempre coloco com água e ele cola tranquilamente. Como eu coloquei o CMC na pasta americana, quando eu coloco a água e eu passo com o pincel ali, querendo ou não, eu ativo essa cola de CMC também, ele fica grudento. E aí funciona também. Então já fica a dica aí pra vocês, só a água. Se você colocar CMC na pasta, quando você colocar a água na pasta, ela vai ativar ali a cola de CMC, então vai fazer a mesma função de você fazer a colinha de CMC. E aí funciona também. Agora eu tô colocando os lacinhos embaixo, tá vendo? Da gravatinha. E aí foram dois verdes e dois lilás. A paleta de cor foi essa, né, que é verde e lilás, que vai ser pra mostrar a revelação. E o branco, né, que é o neutro aí, pra poder dar união nisso tudo. Então, os ursinhos branquinhos, as trufas também vão ser branquinhas, os bombons, né? E aí, os detalhes são verde e lilás. E aí, ficou essa fofurinha, o ursinho, tá vendo? Eu fiz os quatro, que foram dois de cada cor. Agora, a gente vai fazer a base da trufa, né, pra montar ela. Vocês estão vendo que aqui já tá os bombons. E aí, a gente vai fazer agora o acabamento pra colocar esse ursinho em cima, né? Primeiro eu fiz o ursinho, ele já tá ali estruturado, bonitinho. E aí, agora a gente vai finalizar o bombom. Então, como eu falei pra vocês, são dois verdes e dois lilás. E aí, eu tô fazendo primeiro a basezinha do verde, tá vendo? Eu corto ali a pasta americana no círculozinho. Eu coloquei essa textura de linho, que é um bem delicadozinho, uma texturazinha bem delicada. Cortei o redondo, coloquei em cima da trufa. E aí, pra fazer a base, eu tô usando esse molde, que é pra fazer aquele telhadozinho daquelas casas que a gente faz, o bombonzinho da casa. Mas eu não vou usar ele inteiro, tá vendo? Eu tô cortando, porque eu vou usar somente um dos lados, pra cada trufa. Como vocês estão vendo aí, eu cortei uma pontinha, descartei a parte do meio, e a outra pontinha eu vou colocar na outra trufa. E aí, a gente tem esse desenho aí bem delicado, bem fofinho. Achei bem bonitinho essa parte, né, para poder compor ali a parte de baixo, deu um volume a mais na trufa, ficou bem bonitinho. Então, eu passo um pouquinho de cola, né, na pasta, colo, corto o excesso ali que tinha no final, e aí coloco o ursinho em cima, e basicamente a trufa tá pronta. Depois, no final, eu coloquei também uns coraçãozinhos ali pendurados do lado, que eu fiz um coraçãozinho com a pasta, né, coloquei uma interrogação e coloquei aquele aramezinho, aquele arame de flor, enfiei ali do lado e tava finalizado. Aqui vocês estão vendo que eu fiz a lilás também, mas foi da mesma forma. Coloquei a basezinha, coloquei embaixo, né, o detalhe e coloquei o ursinho. Aqui eu já tô cobrindo a base para poder fazer o outro bombom. Então, eu abri a pasta verde, né, vou fazer duas de cada cor também. Então, vou ser duas verdes e duas lilás. E aí, eu abro a pasta, vou revestir a minha base, né. Eu sempre gosto de fazer assim, eu coloco a água na base, coloco a base na pasta e eu corto o excesso em volta da base. Você pode fazer cortando, né, com um cortador redondo e depois colocar em cima da base. Mas assim eu acho mais complicado, porque pode ficar faltando em algum lado. Então, para que não tenha nenhum errinho ali, cubra ela todinha, eu gosto de fazer assim. Eu coloco a água na base, coloco a base na pasta e depois corto o excesso. Para mim funciona bem melhor e o acabamento fica melhor. Então, depois de revestir elas todas, né, as quatro, agora eu tô fazendo o acabamento no bombom. Vai ser aquele bombonzinho que a gente faz, geralmente, o bolo no palito. E aí, eu cobri primeiro com uma pastinha branca, né, a parte da frente, que vai ser onde a gente vai colocar a decoração. E eu tô fazendo uma moldura com as cores. Então, vão ser duas molduras verdes e duas lilás. Então, eu cortei algumas tiras, mais ou menos ali iguais, né? Vocês sabem que tudo meu é no olho. Então, eu cortei umas tiras ali fininhas, pra não ficar uma coisa grosseira, né? Ficar mais delicada. E tô colocando ao redor. Então, eu vou cortando ali as fitinhas, coloco, acerto, corto com o bisturi ali bem pertinho, pra ficar bem rente. Então, é bem ao redor mesmo, pra ficar uma moldurazinha na lateral. Então, eu vou fazer ali com as quatro trufas, né? Os quatro bombons.
2 verdes e 2 lilás. Depois que eu terminei a moldura, a gente vai agora colocar esse bombom na base. Eu tô colando com chocolate branco, mesmo que eu fiz aqui o bombom, né, que o Lucas fez o bombom. Então eu coloco um pouquinho de chocolate na base desse bombom, coloco ele na base para poder fixar. E aí ao redor, se ficar ali um pouquinho de chocolate, eu sempre gosto de limpar com o pincel. Na parte de trás, se ficar um excessozinho, não tem problema, mas se ficar na frente como esse daqui, ó, eu sempre gosto de limpar para não ficar nada aparecendo na frente, né, ficar tudo limpinho ali. Se ficar atrás não tem problema, porque o bombom ali dá pra ver. Então não vai interferir não. Aqui eu já tinha montado ele, minha gente, porque tava uma correria. Chegou perto do horário, ainda tinha que me arrumar pra poder ir. Então basicamente eu só fiz colocar a letrinha, tá vendo, no meio. Coloquei o ursinho que eu fiz igual o outro bombom. Só que esse eu fiz ele abraçando o bombom, tá vendo? Eu fiz ele ali na lateral e abraçando. E aí coloquei também umas bolinhas embaixo e em cima pra dar um detalhe. Fiz da mesma forma, com os furinhos, né? E na base da trufa, né? Na base do cenário, eu fiz esses furinhos também. E a trufa, né, tô mostrando aqui pra vocês mais de pertinho como que ficou. A iluminação à noite não fica muito legal, por isso que eu gosto de fazer meus doces sempre de manhã, à tarde, pra poder tirar uma foto melhor, né? Mas é que eu tô mostrando pra vocês verem como que ficou. Ficou lindo, né? Bem parecido com a inspiração que a cliente mandou, tava tudo bonitinho. E aqui já tava tudo embaladinho pra poder ir, né? Eu fui levar, como eu fui também pra lá, eu levei. E aí ficou assim na mesa, tá vendo? Aqui a iluminação tá bem melhor, né? Outra coisa, então dá pra vocês verem os detalhes. As letrinhas eu fiz esses furinhos na lateral também pra poder combinar, né? Com os outros detalhes que tem também esses furinhos. E aí ficou assim. Aqui ficaram as outras trufas, né? Com a interrogação ali penduradinha, com um detalhezinho. E aqui tô mostrando pra vocês o restante da mesa, como que ficou linda, né? Os doces, o bolo, a paleta de cor, que ficou tudo bonitinho, combinando, né? Roxinho, verde, branco. E ficou perfeito, eu achei a coisa mais linda. E aqui um pouquinho mais de longe, né? Como que ficou toda a mesa. Eu achei lindo, minha gente, ficou perfeito. Pessoalmente, tava ainda mais bonito. E aqui vou mostrar pra vocês um pouquinho, né, das fotos que eu tirei de lá mesmo na mesa, dos detalhezinhos dos doces. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostei muito de fazer esses docinhos, achei que ficou lindo. E aqui tá eu e as meninas lá, né, na festa. E depois a revelação, que foi linda também. E por sinal, é uma menina, né, que ela também tava querendo uma menina. A gente tava tudo dando palpite que seria uma menina e realmente vai vir uma menina. Vocês gostaram de acompanhar? Eu espero que sim. Então, um beijo pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo.